você e eu tenho uma mensagem que veio ao meu coração para a gente conversar, e esse é o tema da mensagem: o machado e os desafios para a nossa vida. Um machado e o desafio para as nossas vidas. Se você conhece a Bíblia e já leu a Bíblia, já leu várias histórias bíblicas, você sabe que aqui em 2 Reis capítulo 6 conta a história de um machado, né? Um famoso machado. Na verdade, o machado mesmo não é tão importante quanto importantes são os princípios que nós temos neste texto das Escrituras Sagradas, e eu quero compartilhar com você. Você quer ler comigo em voz alta, por favor? Vamos lá? Vamos lá. Eliseu dirigia um grupo de profetas. Um dia eles lhe pediram: o lugar onde moramos com você é muito pequeno, dê licença para irmos até o Rio Jordão, a fim de cortar algumas árvores. Com elas construiremos uma casa para a gente morar. Podem ir, respondeu Eliseu. Um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles. Eliseu aceitou, e eles saíram juntos. Quando chegaram ao Jordão, começaram a trabalhar. Um deles estava cortando a árvore quando de repente o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu na água. O que vou fazer, Senhor? Gritou ele para Eliseu. O machado era emprestado. Onde foi que ele caiu? Perguntou Eliseu. O homem mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou na água e fez o machado boiar. Pegue-o, mandou ele. E o homem esticou o braço e o pegou. No texto bíblico, um desses milagres, Eliseu foi um homem interessantíssimo. Eu sugiro que você leia muito a história de Eliseu. Eliseu foi sucessor de Elias, e ele fez 2 vezes mais milagres. Claro que Deus fez milagres através dele, mas Deus usou a vida de Eliseu 2 vezes mais com milagres do que o próprio Elias. Coisas incríveis aconteceram, situações bem diferentes, né, daquilo que a gente está acostumado. E essa foi uma das experiências. E eu quero compartilhar com você princípios que eu encontro nesse texto. Princípios para nós homens, que podem nos ajudar a crescer, a viver, a melhorar, a enfrentar situações. A grande questão era que alguém chegou para Eliseu e disse: o lugar onde nós moramos com você é muito pequeno. Essa é a crise. Todo momento de crise exige um momento de inovação. Inovação não é invenção. Inovar é melhorar sistemas, processos. É melhorar as coisas, é fazer a mesma coisa muitas vezes de uma maneira diferente. O Holy Hour é uma inovação. Nós não inventamos nada. A gente só melhorou processos. Mudamos horários, melhoramos a maneira de fazer as coisas, acertamos de um jeito, acertamos do outro. Deu certo, vamos continuar. Em algum momento a gente precisa reinventar. Ou reinventar, ou melhor, usando o termo que eu estou usando, reinovar. Nós precisamos fazer isso. E na nossa vida é assim. Você sabe que toda empresa tem uma curva, né? Quem já estudou essa curva, a curva do crescimento de uma organização, né? Você tem o início, ela dá aquela começo como se diz, de um S, né? Começo de um S aqui no início. Aí depois você chega no crescimento, ela cresce, muitas vezes até vertiginosamente, e aí quando vai chegando na maturidade, a tendência é dar uma picada, é cair. Nesse momento, antes de dar essa picada, é importante inovar. Alguém disse, outro dia eu estava conversando com um empresário, ele falou assim: a gente está numa crise, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Aí ele parou e disse assim: mas na verdade eu não me lembro de ter trabalhado no Brasil sem crise. É verdade, né? E a gente sempre teve dificuldades. Algumas dificuldades maiores do que outras, algumas vezes questões econômicas, questões políticas, situações das mais variadas. Mas em qualquer momento da nossa vida a gente precisa inovar. Então, nesse momento em que eles viram, falaram: poxa vida, essa casa que a gente está é um lugar muito pequeno, muito estreitinho, muito pequenininho. Vamos fazer uma coisa? Vamos construir outra casa.
O texto não está dizendo que eles tinham dinheiro para isso. E não tinham mesmo. Eram profetas e discípulos de profetas. Na verdade, era um povo muito simples, era um povo muito sem dinheiro. O que eles resolveram fazer é: vamos até o Rio Jordão, cortar algumas árvores e vamos construir uma casa. Puxa vida, é uma coisa absolutamente simples, não é, gente? Casa pequena, vou construir uma casa, vou construir uma casa maior. Mas alguém teve a ideia. Alguém teve a ideia. Às vezes na nossa vida o que a gente precisa é isso, gente, essa ideia inovadora, né? Por exemplo, casamento. Eu digo para os casados: olha, o jogo não está ganho, hein? O jogo não está ganho. Não importa se você tem 1 ano de casado, se você tem, como eu, 33 anos de casado, ou se você tem 50 anos de casado, o jogo não está ganho. Você precisa sempre inovar, para que você não tenha um decréscimo, para que você não caia na produtividade da sua vida, na produtividade do seu relacionamento, na produtividade do seu casamento. Isso acontece na empresa, isso acontece na vida pessoal, isso acontece no casamento, isso acontece nos relacionamentos, nas amizades, isso acontece em todos os lugares, em todos os momentos. O que a gente precisa é acordar para essa realidade. Momento de crise é um momento maravilhoso de oportunidade, gente. É um momento de abertura, de novos caminhos. E a gente tem que pensar que existem pessoas que estão muito piores do que nós. Não é? Ou seja uma luta de saúde, não é? Contra uma doença, seja uma luta contra uma situação ruim dentro de casa, né? Um relacionamento que não vai bem, seja uma luta na questão econômica, seja você está procurando um emprego. Por exemplo, tem gente que diz assim: eu queria um emprego. E aí, outro dia eu perguntei para uma pessoa: o que é que você tem feito? Você está precisando de emprego? Estou. O que é que você tem feito? Para quê? Para procurar um emprego. Eu fiz currículo. E alguém já conhece o teu currículo? Você faz o currículo e guarda? Alguém já conhece? Existem maneiras e maneiras de fazer isso. Mas de alguma maneira, peça para Deus: Deus amado, me dê uma nova ideia, uma coisa nova, para simplesmente fazer a mesma coisa de um jeito que verdadeiramente vai dar produtividade. Concordam, gente? Vocês concordam que isso é importante ou não? Sim. Não é? Que tal se a gente pedisse a Deus para tudo e vamos pedir a Deus: Senhor, dá-me uma mente diferente, uma mente brilhante. Amém. Segunda questão que aparece aqui é a seguinte: quando os discípulos falaram: olha, vamos conversar, vamos construir uma casa, eles foram conversar com Eliseu. Por quê? Porque Eliseu era a autoridade sobre eles, era o líder. Respeitar a liderança é extremamente importante. Agora presta atenção nisso. Eu não estou falando aqui de uma empresa, eu estou falando aqui de um grupo de discípulos. Pode ser na sua casa, pode ser na sua família. Respeitar aquilo que se chama de cadeia de autoridade. Eu sempre digo para os homens solteiros: vocês devem obediência aos seus pais. Meu pai não entende nada. O problema é seu você pensar nisso. Ele é uma autoridade, sabendo ou não, conhecendo ou não. Ele é autoridade sobre a sua vida. O marido, diz a Bíblia, é o cabeça da família. Cabeça não é quem sai gritando. Cabeça é quem lidera. E liderar é um ato de bondade, de amor, de misericórdia. A Bíblia não diz que nós somos chefes de casa. Chefe é esse troglodita que existe muitas vezes em algumas empresas. Esse é o chefe, que manda, que grita, que não conversa, que não dá nem bom dia. Esse é um troglodita, tá? Isso daí já era, já passou, já foi essa era das cavernas. O líder é alguém que está junto, é alguém que compreende a situação, é alguém que chora com quem precisa chorar, é alguém que se alegra com quem está alegre. O líder é aquele que dá exemplo de vida. Mas ao mesmo tempo,
o outro lado da moeda, o respeito pela liderança. Então, me chamou a atenção esse texto de Salmo 84, versículo 11. É um texto muito lindo. Diz assim: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Os discípulos não podiam simplesmente fazer o que eles queriam, eles tinham que seguir as regras. Olha aqui para mim, seguir as regras de Deus é tudo que nós precisamos. A Bíblia diz que Deus não sonega nenhum bem para aqueles que andam na retidão. Eu posso estar tendo, e louvado seja Deus, não estou tendo, louvado seja Deus, não estou tendo, mas eu posso ter uma dificuldade enorme no relacionamento com a minha esposa, mas não me passa na cabeça palavra separação, divórcio, não passa, porque não existe retidão nisso. Não existe retidão. Deu para entender o que eu quero dizer? A Bíblia diz que Deus não sonega bem algum aos que andam na retidão. É impressionante como Deus cuida quando você descansa nele, quando você anda na retidão, quando o seu pensamento é um pensamento correto, é um pensamento honesto, é um pensamento de pureza. Isso é importante demais. É importante demais, porque quando você vive assim, é o seu dia a dia assim, o que vai acontecer é que Deus não vai sonegar bênção para você. E a gente quer bênção de Deus, mas não quer fazer o que Deus quer que a gente faça. Então tem uma crise aqui, tem um choque, não é? Um choque de interesses. Faça o que Deus quer que você faça, ande na retidão, e você vai experimentar os maiores milagres de Deus. E sabe o que quer dizer milagre, gente? Milagre é o seguinte: é quando Deus age sobrenaturalmente, ou seja, Ele age naquilo que você não pode agir. Isso que é um milagre. Então aquilo que você não imagina, Deus faz. Por que Ele faz? Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas Ele age assim com todo mundo? Não. Mas Deus não é bom? É. Ele não é maravilhoso? É. Mas Ele estabeleceu regras. Se você andar na retidão, você vai experimentar. Se você não andar na retidão... mas a Bíblia não diz que Deus faz chover sobre justos e injustos? Faz. Você quer continuar sendo injusto? O sol não brilha sobre os bons e os maus? Brilha. Você quer continuar sendo mau? Rapaz, dá uma rasteira em si mesmo. Dá uma pancada no seu pé, jogue-se ao chão e diga para Deus: Senhor, eu quero recomeçar. Vamos usar uma linguagem tecnológica, vamos dar um reset, vamos dar vamos formatar de novo essa vida aí, filho. Certo? Não basta desligar o computador, é preciso formatar ele inteirinho. Deixa tudo novo. Diga para Deus: Senhor, eu quero uma mente que te agrade. Terceiro lugar, a Bíblia diz: o líder deve estar perto dos seus colaboradores. A Bíblia não diz isso, gente, eu que estou falando. O líder deve estar perto dos seus colaboradores ou cooperadores. A Bíblia dá o exemplo. Foi um ato falho meu aqui. A Bíblia dá o exemplo. Então veja que um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles, e Eliseu aceitou. Eliseu estava ali. Então quando o machado caiu na água, etc., onde é que estava Eliseu? Estava lá. Agora, quando eu falo em líder, eu não estou falando só do líder, daquele que a gente imagina num cargo dentro de uma empresa. Todos nós somos líderes, porque lideramos alguma coisa. Se você não lidera nada, você fala assim: pastor, eu estou numa baixa, pastor, o senhor não tem ideia. Eu não lidero nada. Eu vou dizer uma coisa: você lidera a sua vida. Já é um grande serviço. É um bom trabalho pela frente, né? Todos nós influenciamos, vocês concordam? Influenciamos, que todos nós somos influenciados, vocês concordam? É uma via de mão dupla, sempre vai, vem, vai. Nós estamos liderando alguma coisa na vida, em algum momento. O líder precisa
você está perto. Filipenses capítulo 3, verso 17. Vamos ler juntos? Irmãos, sede imitadores meus. Há um modelo em nós, então, irmãos, olhem para o modelo que eles estão desenvolvendo a partir da imitação a nós. Essa cadeia, um influencia o outro, que influencia o outro, que influencia o outro. Esse é o seu legado. Quando você morrer, quem que você vai deixar na terra? Quem que você vai deixar na terra? A gente deixa, valores. O resto é bom. Mas valores ficam para sempre. Não é? Pense nisso. Valores. O que você está deixando na vida de alguém? O líder anda junto, está junto. Ele acompanha, porque ele gera modelo. Pense nisso. Quarto lugar. A Bíblia diz que o rapaz lá que perdeu o machado, ele ficou em pânico porque ele disse: ah, meu senhor, o machado era emprestado. Olha que situação, né, gente? O cuidado já era pobre. Não é verdade. Pobre, tão pobre que não tinha dinheiro para comprar um machado. Aí ele empresta o machado. Aí vai bater o machado assim, o ferro do machado cai dentro da água. Acabou, né? Depende do rio. Fosse um riozinho, pelo jeito não era um riozinho lá, aquelas coisas, era um rio que estava ali, né, tinha bastante água, né? Como é que entra agora dentro desse rio? Deixa eu falar uma coisa para você. No fundo, em última instância, tudo pertence a Deus. Em outras palavras, tudo que você tem é emprestado. Nós temos que tomar muito cuidado com o que é emprestado. Não precisa levantar a mão, e não precisa se acusar, certo? Se denunciar. Tá bom? Combinado? Tá bom. O que você já emprestou de alguém que você não devolveu? É só fazer um rapa dentro de casa. Dá uma olhada. O que é que tem na sua casa que não é seu? Às vezes dona de casa tem muita coisa, porque uma amiga empresta, né, leva um bolo e deixa o negócio, leva um não sei o que e deixa outra coisinha. Aqueles, né? Pirex, Tupperware, sei lá o que. E vai ficando. Chega uma hora que a gente olha e diz assim: não, eu não me lembro de ter comprado isso. Você não comprou, é emprestado, só que você não lembra mais, você esqueceu de devolver. Agora, olha o que a Bíblia diz: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado o quê? Fiel. O que é que se exige de um despenseiro, de uma pessoa que cuida da despensa? Que seja fiel. O que se exige de um mordomo? Que seja fiel. O que se exige de uma pessoa que trabalha numa empresa? Que seja fiel. Agora, em última instância, para nós cristãos, em última instância, tudo pertence a Deus. Essa roupa que você está vestindo pertence a Deus. Não, foi eu que comprei. Não, sim, tá bom. Foi você que comprou. É bom saber. Mas ela pertence a Deus. Por que ela pertence a Deus? Porque tudo pertence a Deus. A Bíblia diz: o céu e a terra pertencem a Deus. O céu e a terra pertencem ao Senhor. Agora, Deus permite que a gente faça um monte de coisa aqui, a gente compre as coisas, que a gente construa coisas, etc. Ótimo, maravilhoso. Mas não é meu. O que você tem feito com aquilo que é emprestado? Você precisa cuidar melhor das coisas que são emprestadas. Quinto lugar,
Quando o machado caiu, ele pediu ajuda. O que é que eu vou fazer, Senhor? Gritou para Eliseu. O que é que eu vou fazer? Sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que muita gente não cresce na vida porque tem vergonha de pedir ajuda. Tem vergonha de perguntar quando não sabe. Eu não tenho vergonha de perguntar, eu pergunto. E eu quero saber, eu não sei. Se me interessa aquele assunto, eu pergunto. Quem é que sabe disso aqui? Fulano, como é que é isso? Eu não sei. Como é que funciona isso aí? Nossa, você tem 56 anos, não sabe? Não. Vai falar ou eu vou perguntar para outro? Querido, não tenha vergonha de perguntar. Humildade é um privilégio, uma bênção de Deus, viu? Humildade na Bíblia, gente, não é aquele outro significado no português de humilde, tá? No português tem um significado de humilde que a gente diz assim: nossa, que pessoa humilde. O rapaz chegou aqui no Holy Hour bem humilde, assim, estava com um chinelinho de dedo. Isso não é humildade, tá? Isso pode ser pobreza, pode ser relaxo, pode ser falta de não sei o que, pode ser um monte de coisa. Humildade é uma atitude do coração. A Bíblia diz que Jesus tem um coração humilde. E o homem precisa ter um coração humilde. E nós, homens, fomos ensinados a que a gente não pode baixar a cabeça. A gente tem que... pai, você é homem, se vire. Não é isso? Os pais às vezes falam para os filhos, né? Se vira, moleque, está pensando? E aí vem aquele discurso bobo, né? Eu na sua idade. Eu lembro de uma pessoa que dizia assim para o filho: na sua idade eu estava carregando saco, colocando em cima de um caminhão. O rapaz olhou para mim assim, tipo: o que eu tenho que fazer? Será que meu pai quer que eu seja saqueiro? Eu não estou entendendo. Conversa troncha é essa? Não é assim. Peça ajuda, ensine o seu filho. Filho, você não sabe? Pergunte. Sexto lugar, machado cai na água. Meu Senhor, o que nós vamos fazer? Não sei o quê. E aí vem o milagre. Eliseu corta um pedaço de pau, joga na água e o machado boia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa em que estágio da sua vida você esteja, em que estágio da vida você esteja, não importa, creia na intervenção sobrenatural de Deus. Eu já vi muito milagre. Glória a Deus. Você não viu nada ainda. Eu nunca vi milagre. Glória a Deus. Você pode ver ainda. A questão é a seguinte: sempre tem uma intervenção de Deus, e Deus quer fazer isso. Por quê? A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. O que é impossível aos homens não é impossível para Deus. Então Deus tem o melhor para você e para mim. Pensa nisso. Quando caiu, eu gosto disso, quando caiu o ferro do machado, quando ele caiu dentro d'água, o rapaz podia dizer assim: já é, estou enrolado. Onde é que eu vou encontrar um machado para devolver? Baixasse a cabeça, saísse dali, Eliseu: o que está acontecendo com você? Não. Situação aí que estou passando, difícil. E muita gente faz assim. Na primeira situação da impossibilidade, porque, gente, vamos falar a verdade, ferro e água não combinam, certo? Não boia. Experimenta, chega em casa. Se você estiver duvidando, faça o teste. Você vai perceber que não funciona, não combina, não são amiguinhos, tá? O ferro caiu dentro d'água, a sensação qual é? Perda. Acabou. Já vou pensar numa nova, não é? Vou resolver isso aí de outra maneira.
saio daqui meio deprê, vamos ver se chegando até a cidade, eu de alguma maneira eu vou inventar como é que eu vou pagar esse machado. Mas não, o que ele fez? Eliseu. Ele vai direto para o profeta, porque ele conhecia o profeta. Ele sabia que Deus, de alguma maneira, podia intervir nessa situação. E aí, quando ele diz isso, eu gosto dessa frase aqui, ó. Perguntou Eliseu, onde foi que ele caiu? Eliseu não falou assim, olha meu filho, Deus não está preocupado com o seu, com a sua falta de cuidado. Deus tem muita coisa para fazer. Tem gente que fala assim, né? Deus tem muita coisa para fazer. Agora mesmo ele deve estar cuidando de um monte de gente que está precisando. Você acha que ele está preocupado com o ferro de um machado, cara? Caído dentro d'água? Cai fora, João. E da próxima vez tenha mais cuidado. E vai se virar agora. Vai pagar esse machado aí que não tem nada. Não tem como. Não, Eliseu, quando ele falou, meu senhor, o machado caiu dentro d'água, o que Eliseu fez? Onde foi que ele caiu? Adianta saber onde ele caiu? Não, eu gosto de visualizar a cena. Adianta saber onde ele caiu? Meu senhor, o machado caiu na água. Aonde que ele caiu? Aonde? O que adianta saber? Agora deixa eu dizer para você. Para Eliseu, adiantava saber porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele não iria desistir. Então olha aqui para mim, meu amigo. Não desista. Você é uma bênção. Você é um milagre de Deus. Diga, eu sou um milagre de Deus. Agora diga um pouco mais alto para você se convencer. Vai lá. Já é um milagre de Deus. Deus quer usar você, abençoar a sua vida, usar você para abençoar seus amigos, sua família, para você ter uma família completamente transformada pelo poder de Deus. Amém? Nós vamos orar agora. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana maravilhosa. Você sabe, logo depois da oração, você pode passar ali naquela mesa, tem uma lista para você assinar, se você quiser. Aquela parte da ética, lembra? Não esqueça, dia 19 de setembro. O que tem dia 19 de setembro mesmo? FIEP, terceiro ano, gente. FIEP, o Encontro de Homens do Holy Hour anual, 19 de setembro, um sábado. Não faça outra coisa. Já pegue a sua agenda e já faça lá um sinal dizendo que está guardado, está protegido essa data. Essa data é a data da FIEP, que vai ser uma bênção. E não esqueça na hora que você passar ali naquela mesa, se você, olha só, esse é o lema do Holy Hour desde o começo. Se você quiser e se você puder, aí você deixa uma oferta de amor, que essa oferta nos ajuda com todas as despesas que a gente tem, são várias, tá bom? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Você nunca mais esqueça a mensagem do Machado. Pai, em nome de Jesus, o nosso coração, Senhor, se alegra quando lemos na Tua Palavra que o Senhor faz milagres incríveis. Para muita gente, Senhor, poderia ser alguma coisa absolutamente maluca, essa questão do ferro boiar. Mas para o Senhor foi um ato de amor, de bondade, socorrendo um rapaz que estava desesperado. Querido Deus, como o Senhor é maravilhoso. O Senhor olha para nós e vê a nossa necessidade, não importa qual seja a nossa necessidade. Eu quero te pedir em nome de Cristo Jesus, que o Senhor abençoe cada homem aqui, para que seja homem de verdade, homem de ética, de caráter, homem de fidelidade a Deus, e que seja um milagre ambulante nessa terra. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém.